Vamos caminhar mais um pouco. Vamos ver até onde Deus nos permite ir. Capítulo 1 aí da apostila, principais benefícios da consolidação em uma igreja. Principais benefícios. Recapitulando um instante, por favor. Então, a consolidação, ela é um chamado para toda a igreja, não é para as pessoas que têm dons do ministério apostólico, profético, pastoral, mestrino. Não, é para todos. Todos podem consolidar, porque o Senhor nos chamou para fazermos discípulos, ensinando eles a guardar, ensinando eles realmente a estar fazendo, dando continuidade, aliás, ao que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Jesus fez milagres, mas Jesus também ensinou de forma incisiva. Então nós estamos dando continuidade, o nosso chamado é para dar continuidade. O apóstolo Paulo, que foi um consolidador por excelência, semeou e ainda ganhou muitas pessoas para o reino de Deus. Mas o que não podemos esquecer é que tudo isso foi com muito esforço. Em muitos deles teve que gemer, derramar lágrimas e até experimentar como se fosse dores de parto, para que viessem à luz da contínua vida ministerial e fossem tudo o que a Bíblia diz que somos. Olhemos o que ele disse sobre ser um consolidador focado no propósito nascido em Jesus. Gálatas 4, 16 a 20, ele diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, mas não como convém. Querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente. Aí ele trata os novos convertidos de meus filhinhos, por quem sofro, por quem de novo sinto. Olha o que ele fala aqui, ó, meus filhinhos, por quem de novo, quer dizer, a pessoa para vir para a igreja, para buscar, para ser salva, né, estar com o Senhor, ele é como se fosse o período gestacional, né, para a pessoa nascer em Cristo. Aí ele fala agora, olha, para consolidar vocês, eu estou sentindo dores de novo. Então, às vezes, o processo de ganhar a pessoa é como se fosse uma gravidez. O processo da maturidade de tornar a pessoa uma pessoa transformada em Cristo é como se fosse outro parto. Então, na realidade, nós somos chamados para poder insistirmos com as pessoas que realmente se decidiram por Jesus, até que Cristo seja formado em vós. Interessante que Jesus se tornou o Cristo depois que ele ressuscitou. O homem salvador, o nome dele era e é Jesus. Só quando ele ressuscita que ele se torna Jesus Cristo, ou seja, o homem ungido. E Paulo fala aqui o seguinte, ó, até que Cristo seja formado em vós, ou seja, até que um período de maturidade, um período de unção nova na vida da pessoa seja formado, nós vamos passar por esses momentos de dores de parto, que é insistir com pessoas. Eu sei que muitos de nós aqui já fazemos isso, há muito tempo, aliás, mas Deus assim quer renovar a nossa vida, quer assim colocar esse peso, esse chamado em outros corações. Amém, queridos? Deus quer nos tornar conhecidos como aquela igreja que não perde pessoas, por simplesmente a pessoa falou não, ou porque a pessoa desapareceu. Não, nós vamos aprender a insistir com as pessoas a ponto daquilo ser comparado a dores de parto. Nós temos que desenvolver esse cuidado, né, com as pessoas. Pensa num homem que lutava pelos novos crentes, no caso Paulo, né? Independente de sua chamada apostólica, ser considerada para muitos de muita responsabilidade, cheia de glória, encontramos Paulo se importando com os primeiros fundamentos de um novo convertido. Muitas pessoas falam, não, eu não sou pastor para ensinar, e às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho tempo para fazer isso, ou eu não quero fazer isso, ou eu não sei falar.
Ou, de repente, a pessoa tem uma unção de evangelista. Não, eu não vou fazer isso porque eu fui chamado só para poder evangelizar. Não, eu fui chamado só para pastorear. Não, se você e eu temos o Espírito de Deus, Ele trouxe para dentro de nós a imagem e semelhança do Senhor, e nós temos a capacidade de ser usado por Deus, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque as realizações pertencem ao Senhor. Amém, queridos? Então, Paulo, mesmo sendo conhecido por muito como o grande apóstolo, ele ainda ensinava novos convertidos. Então não importa se você é um levita maduro na casa de Deus, um diácono maduro, um obreiro antigo, um pastor, um mestre, um apóstolo, um evangelista, não importa. Isso não importa, nós temos que estar sempre surfando nas ondas de Deus. Hoje eu estou falando para vários líderes aqui. Antes de ontem, eu estava falando para 5 adolescentes. E pensa nos meninos que estavam prestando atenção. E anotando tudo. Então, assim, não importa se a posição ministerial que você e eu estamos. Se Cristo está em nós, nós vamos vamos consolidar todos aqueles que Ele colocar no nosso caminho. Jesus era um consolidador. Ele ia na casa de Marta, ia na casa de Maria, na casa de Lázaro. Frequentemente ele estava lá, não era só para passar por lá, era para poder fundamentar eles. Era para poder fundamentar, para poder ensinar. Durante 3 anos e meio, Jesus consolidou os apóstolos, ensinou eles, tudo que a gente vê nos evangelhos, Jesus ensinando, gastando tempo com eles. Às vezes a gente gasta tempo com uma pessoa 1 ano e já quer desistir. Jesus gastou 3 anos e meio, desviaram tudo e Jesus foi atrás de volta. Porque o dia que Jesus morreu, e quando Ele estava cumprindo a sua missão, na hora que foi crucificado, os discípulos foi pescar, foi para cá, foi para lá. Aí Jesus ressuscitou, teve que ir andar atrás deles, 40 dias ir atrás deles, para consolidar eles de novo, trouxe todo mundo de volta. Aqui na apostila depois você vai poder ver isso, Jesus chegando para Pedro, confrontando ele, você me ama, Pedro? Amo, então cuida das minhas ovelhas, apacenta elas. Aquilo lá foi depois do momento que Pedro tinha desviado, Jesus buscou ele de volta. Aprendemos aqui que desde cedo na fé é preciso conhecer e falar com os novos discípulos das dificuldades em gerar um filho espiritual e ainda ajudá-los a crescer maduramente. E somente com o potencial de ganhar, consolidar, discipular, ativado em e para Deus, conseguirá ter a alegria completa da salvação. Experimenta cuidar de uma pessoa em meio às suas necessidades. Experimenta falar para uma pessoa que ela tem que ter fé e perseverar quando você está pensando em desistir. Você vai pregar a verdade. Experimenta falar para uma pessoa que ela tem que congregar quando você está planejando não congregar. Experimenta enfrentar-se a si mesmo. Era isso que Paulo fazia, que Jesus fazia. Então vamos ver aqui alguns benefícios da consolidação aqui, né? Ela firma o novo cristão, promovendo o amor e o equilíbrio, no final da página 9. Ela firma o novo cristão, promovendo o amor e o equilíbrio. Eu estou lembrando de uma coisa aqui. Cadê o Florisvaldo Viale? Cadê ele? Está ali o Totti. Vocês sabiam que o nome dele é Florisvaldo Viale, né, gente? Eu sei. Totti foi um dos meus primeiros discípulos aqui na década de não sei quanto, mas foi. Você chegou aí na cadeia comigo? Aqui, Totti, fazer evangelismo de cela em cela? Mas fazer consolidação até na cadeia, irmãos. Entrava com aquele monte de apostila para dentro da cadeia, dava uma em cada cela ali para os caras, ia para o corredor, e pensa num povo que respeitava, estava lá dentro. Mas dava consolidação até dentro da cadeia. Lembrei disso agora, Totti. Dentro da cadeia. Então, assim, a consolidação que nós vamos trazer essa firmeza para os novos cristãos e promover o amor e equilíbrio, ela vai poder ser dada para uma pessoa, nos grupos, nos núcleos
durante o culto, numa sala separada, conversando com o pastor, e ajudando essas pessoas. Nos núcleos pela manhã, no domingo, futuramente vai começar a acontecer. 1 hora antes do culto aqui, 1 hora antes do culto na sede. Não importa, nós vamos, irmãos, infestar essa cidade de consolidadores, de porta em porta, para tudo quanto é lado, para ensinar as pessoas. Vamos resgatar muita gente, mas muita. Desviados, pessoas que estão aqui dentro vão abrir as portas, você vai ensinar na casa dela, daqui a pouco está a avó, está o vô, o tio, a tia, e aquilo já vai virar ali um grupo familiar. Como hoje o Extremo Norte é fruto disso. Quando nós começamos há mais de 20 anos atrás, eu e minha esposa lá em cima, foi com 6 pessoas, 2 adultos e 4 crianças. Daquele grupo familiar nós fomos para o Tancredão, porque não tinha dinheiro para alugar o salão, e usava aquele redondo do Tancredão lá, com as apostilinhas, ensinando a palavra. Pensa que dificuldade para fazer um apostilo naquele tempo. Então nós estamos nessa questão da consolidação faz muito tempo e funciona, irmãos. Funciona. Eu e o pastor Kleber temos uma experiência que tinha um casal que converteu, batizou, e aí eles sumiram do grupo familiar e do núcleo. Aí eu descobri que eles estavam dando uma passeada lá no Tancredão no sábado à noite, que o pau quebrava lá. Você vai comigo, Kleber? Vou comprar os ingressos, então, nós dois vamos entrar lá dentro. Comprei os ingressos e entramos aqui, marcando aqui, ó. De vez em quando lembrava um pouco, fazia para lá, fazia para cá. E o Kleber só aqui, irmão, e só procurando as 2 ovelhas. De repente eu vi os 2, irmãos. Pensa, lá no meio do salão, dando um show os 2. Estava de costas, eu cheguei e fiz assim, ó. Na nuca. Ó que virou. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim te buscar. A namorada tentou correr, eu falei, não corre não, que eu estou te vendo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não vou falar o nome, porque vocês depois vão ficar pegando no pé, né? Nunca mais desviaram. Nós fomos lá dentro consolidar, porque o consolidador, ele protege, ele vai atrás. E deu certo. Então nós temos que dar essa firmeza para o novo cristão, promovendo o amor, o equilíbrio da sua fé nas pressões, ministrar a maturidade da fé, para ele vencer em curto, médio e longos prazos. Esse casal tentou separar, nós lutamos, eles não separaram. A consolidação resgata o modelo de discipulado que foi praticado por Jesus e seus discípulos. Jesus ensinava, irmãos, cedo, de tarde, de noite, em todos os momentos. E olha que era Jesus, fala para o seu irmão, era Jesus, fala para ele. E quando Jesus morreu, eles desviou tudo. Imagina hoje. Jesus ficou 40 dias insistindo com eles, voltou todo mundo. Então se eu e você insistirmos com quem abandonou um dia, o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer? Vão voltar. Faz 5 meses que nós voltamos, eu e minha esposa começamos a insistir com alguns que nós demos consolidação lá atrás, irmãos, lá, 15 anos atrás. Quando eu estava lá em Goiânia, eu liguei para um e falei, olha, e aí, você está indo na igreja? Eu falei, já entendi, não está, né, cara? Porque eu já entendi, nós vamos conversar depois, vamos bater um papo. Visitamos eles a semana passada, no sábado, no domingo já voltaram para a igreja, irmãos. Mas voltou por causa de você? Não, voltou porque a hora que nós sentamos lá, só lembrou dos dias que nós consolidamos eles, e fomos lá e... Pessoas querendo matar ele, a martelada, e eu atrás, não vai matar não. Nós vamos ver um videozinho daqui a pouquinho, é curtinho, vocês devem ter visto ele aí, mas ele exemplifica o que é um consolidador ou uma igreja que protege o novo convertido, irmãos. Deus nos chamou para isso, para nós firmarmos, ministrar maturidade, mostrar o que Jesus fazia. Jesus insistiu 40 dias com os discípulos. Insiste com uma pessoa, pega 1 ou 2 que está desviado, ou uma pessoa que converteu, e faz um processo de firmeza com ele,
40 dias, 2 meses, você vai ver a pessoa firme para poder ministrando na vida da pessoa. A consolidação, o outro benefício é que nós não perdemos o nosso esforço para ganhar as pessoas, e sim fechamos as portas do fundo da igreja. A pessoa não encontra espaço para poder ir embora da casa de Deus. A consolidação, ela gera, o 5º ponto, crescimento qualitativo e quantitativo no meio das ações da igreja. Ela gera crescimento. Ela gera crescimento e qualidade e quantidade. E outras pessoas que nós fomos atrás, eu e a minha esposa, pessoas que tiveram problemas, mas que nós consolidamos há muito tempo. Nós chegamos e falamos assim, tudo que nós fizemos junto, nós lutamos junto, o ensinamento, Deus quer trazer a vitória para a sua vida novamente. Você acha que ainda dá tempo, pastor? Dá tempo sim. E começaram a vir aos poucos. Semana que vem mesmo eu tenho que ir lá do lado extremo norte. Eu vou pregar na quarta-feira, já está combinado, porque tem 3 pessoas, que é uma família, que estão afastados, eles já vieram uma vez na igreja e estão esperando para poder ir de novo para a igreja. Consolidador é aquele que vai atrás, para poder tornar a pessoa bem fundamentada. Amém, queridos? O peso, ponto número 6 aí, diz assim, ó, de somente algumas pessoas cuidar dos novos na fé, é repartido nas partes de toda a igreja, local e extralocal. Independente se a pessoa tem uma formação, grande formação acadêmica ou teológica, todos de alguma forma poderão ensinar sobre Jesus. Fala para o seu irmão, independente de tudo que você tem, você pode ensinar sobre Jesus. E havendo situações e dúvidas com relação aos temas dos estudos, né, que vão ser passados aqui, e ministrações, elas poderão ser tratadas pessoalmente, poderão procurar o Ministério de Ensino, o presbitério da igreja, em grupo, as dúvidas que tiver com respeito ao estudo, nas capacitações que vão ocorrer sempre com períodos agendados. Sempre nós vamos marcar algumas coisas para a gente poder conversar um tema ou outro sobre as coisas que as pessoas mais têm dúvidas, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o lago de fogo, sobre o livro do Apocalipse. Nós vamos estar sempre conversando para que todo mundo possa repartir aquilo que as pessoas têm bastante curiosidade. Amém? Nós vamos ver então, eu quero passar vamos colocar o vídeo ali, é bem rapidinho, entenda bem aqui o que... vai passar o vídeo e depois eu quero fazer um comentário. Coloca de novo, por favor. A sensação que eu tenho quando eu assisto esse vídeo, são 3 sensações. A primeira é que, todas as vezes que eu vejo esse vídeo, tão curto como ele é, eu tenho vontade de chorar e gritar muito. Por quê? Nesse vídeo, pode deixar ele passando, abaixa só um pouquinho o volume, eu quero comentar algo. Nós temos uma leoa, com um filhotinho debaixo dela. E nós temos um grupo de hienas querendo pegar o filhote. A Bíblia diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Amém, queridos? Ele é o leão. Então a igreja é a leoa. A igreja é a leoa. E aquele filhotinho debaixo da leoa ali, pode colocar ele de novo aí, ele representa os novos convertidos da igreja. E as hienas são os demônios. Tem como apagar aí, para aparecer mais? Isso. Pode apagar mais. Esse vídeo é curto desse jeito mesmo.
O diabo sempre vai estar ao redor dos projetos da igreja, como as hienas, sempre tentando matar os frutos mais novos, os novos convertidos. Mas nós, como igreja, que somos a leoa do leão de Judá, amém, queridos? Nós temos que ser vorazes. O que a leoa fez ali? Ela deu uma ameaçada para cá, ela deu outra ameaçada para lá, mas ela pegou um pela garganta. A hora que ela pegou um pela garganta, já bateu ele no chão. O sentimento que eu tenho, que Deus está trazendo dentro de nós, um amor e uma paixão tão grande, Ele vai ressuscitar isso dentro de nós, nós seremos capazes de avançar contra os demônios, contra os principados e as potestades, para arrancar, para poder liquidar toda essa ação maligna, mas protegendo os filhotes. Fala para o seu irmão, Deus vai te usar para proteger os filhotes. O segundo sentimento que eu tenho é que nós, como igreja, por mais que nos sintamos sozinhos às vezes, ou tão cercados de situações, nós temos que atacar. Nós temos que atacar. E temos que ir e trazer solução e proteção para os novos convertidos. E não permitir que isso seja um peso só da igreja. A igreja católica ensinou que o padre, resolve todos os problemas, e ele traz sobre si as iniquidades quando a pessoa confessa, e ele faz tudo e leva a pessoa diante de Deus. E nós nos convertemos e muitos de nós não nos libertamos disso totalmente. Nós pensamos que os líderes ministeriais da igreja vão resolver tudo na igreja, no sentido da obra de Deus, de fazer. Isso não é verdade. Jesus chamou a todos. Ide por todo mundo e pregai, orai pelos enfermos, expulsai os demônios. Todas as áreas da igreja, seja o ministério de jovens, seja os teens, seja maturidade e honra, seja o louvor, seja os núcleos, futuramente as estruturas de casa de paz, de grupo familiar, não importa, nós temos que nós temos que proteger os filhotes quando chegarem na casa de Deus. Fala para o seu irmão, é hora de voltar a proteger os filhotes, fala para ele. Amém, queridos? Amém? Página 10. O tópico aí que diz Barnabé, o distinto consolidador de corações. Como já falamos desse tópico, vamos usar o testemunho e ação de um exímio consolidador, o levita e posteriormente apóstolo Barnabé. Ele é um dos exemplos bíblicos a ser considerado e imitado no que estamos estudando. Ele consolidou Paulo no meio de sua conversão, no início de sua conversão, quando muitos nem mesmo acreditavam que ele tivesse realmente se convertido a Jesus. Quando Saulo se converteu, ninguém acreditava que ele tinha se convertido. Mas houve um cara chamado Barnabé, que era um levita, que se tornou um apóstolo depois, e os dois cresceram junto, ele consolidou Paulo. Um consolidador precisa aceitar a pessoa com todos os seus defeitos, vícios, imaturidades, além de procurar sempre mostrar o quanto a pessoa é importante para o Salvador. Isso vai requerer uma dose a mais de amor, do amor ágape, de 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não se ressente do mal, não arde em ciúmes. Não sei se você já teve essa experiência de algum novo convertido na igreja, a gente não tem muita paciência com ele. A pessoa, às vezes, faz sempre aquelas perguntas, ele está sempre atrapalhando a gente na hora que a gente está conversando, ele fica sempre mandando mensagem, está sempre querendo atenção. Existem novos convertidos assim, mas deixa eu te falar, toma cuidado em não rejeitar essas pessoas. Como disse o Bill Gates, talvez você pode estar rejeitando um nerd, que foi o que aconteceu com ele, foi rejeitado e se tornou o senhor Bill Gates. Algumas pessoas são mais ou iguais a nós em nossas particulares resistências e continuadas desobediências.
Querido Consolador, quando entendemos o significado do nome Barnabé, avançamos no entendimento de agir com maturidade e aceitação no que Deus estabeleceu em Cristo. Bar significa filho e nabe, consolação. Então seria filho da consolação. Barnabé significa filho da consolação, conforme Atos 4,36 nos diz. Nesse raciocínio, também somos filhos da consolação, uma vez que o Consolador, Espírito Santo, habita em nós, desde o novo nascimento, e nos capacita a realizar os feitos do Cristo Rei em suas criaturas que se renderam à sua pessoa. Querido Consolador, tu és um dos Barnabés de Deus nessa vida. A consolação e consolidação do Santo Espírito flui e fluirá em suas ações. Quando Jesus estava na terra, ele consolidou os 12 apóstolos. Hoje quem está sobre a terra e sobre os crentes que entregam a vida para Jesus é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele é o Consolador. Então esse Espírito Santo que habita em você e habita em mim, ele não só nos ajuda a pregar e ganhar pessoas, mas ele quer que a gente também se dedique a ministrar o consolo de Deus na vida dessas pessoas, que vão se achegar na casa de Deus. O Consolador Barnabé foi um exemplo de liberalidade e liberdade em seus dias. Olha o que diz o texto de Atos 4,34 aí. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo tinha necessidade. Segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognomado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, ele era levita do templo, se converteu, ele era natural de Chipre, ele possuía uma herdade, uma propriedade. O que ele fez? Vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então o que ele ensina com isso? Ter liberalidade e liberdade de despojar-se de si e de tudo que ele tinha para poder ser um seguidor de Jesus. E esse Barnabé que entregou tudo que ele tinha, ele foi exemplo de integração dos que não eram bem aceitos na vida ministerial da igreja do primeiro século. Ele foi um exemplo de integração. A consolidação é a integração da igreja, é quando nós pegamos os novos convertidos e integramos eles à nossa vida de tal maneira que nós vamos ensiná-los. O seu consolidador vai conseguir ir até onde você for. Ele pode até passar você no seu crescimento, como aconteceu com Paulo e Barnabé. Mas ele vai aprender com suas atitudes. Ele vai aprender com a sua disposição em ajudá-lo. Suas ações, no caso aqui de Barnabé, nos mostram e provam que um ser humano cheio do Espírito Santo é capaz de cuidar de alguém, que vai despontar ministerialmente até mais que ele próprio. Então, vamos ler o texto aqui agora de Atos 9, 22. Paulo foi transformado em Saulo. Página 11 da apostila. Se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era o Cristo. Isso aqui é quando ele era novo convertido. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, desceram ele dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, ele procurava se ajuntar com os discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então, Barnabé, que é aquele mesmo que vendeu o que tinha e deu o dinheiro todo na obra de Deus e se lançou para as coisas de Deus, tomou ele consigo no início da sua conversão e trouxe ele aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e como andava
e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, falando ousadamente no nome do Senhor. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Os irmãos prestaram atenção quantas vezes aparece aqui que eles queriam matar Paulo, que era um novo convertido? Queriam matá-lo, os gregos queriam matar ele, os judeus queriam matar ele, todo mundo queria matar Paulo. É assim que as hienas, que representam os demônios, querem fazer com os novos convertidos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar, roubar e destruir todos nós. Mas os novos convertidos é uma maneira de eliminar mesmo a fé dos mais velhos na fé. Então aqui o diabo tentou matar Paulo, e isso aqui, irmãos, é o início da conversão dele. Não é quando ele já estava velho na fé. E mais, os discípulos lá em Jerusalém não queriam que ele se ajuntasse com eles. Por quê? Porque ele era alguém que antes consentia na morte dos crentes, perseguia os crentes, prendia os crentes. Ele era alguém indesejável. Então todo mundo queria matar Paulo. O que Barnabé fez? Barnabé encostou do lado dele. O filho da consolação encostou do lado de Paulo. Encostou do lado de Paulo e promoveu para a vida dele o quê? Consolo, direção, colocou ele em contato com os apóstolos, ele começou a andar com eles, ele começou a ser fortalecido, mas ele teve que ter um consolidador. O consolidador e futuro apóstolo, evangelista e mestre Paulo era ousado, mas não tinha uma mentoria humana que acreditasse e estivesse disposta a ser o seu escudo, quando necessário sua flecha e lança de ataque contra os que não acreditavam em sua formação de vida. Nem mesmo no que ele estava realizando para Deus conseguia convencê-los. Às vezes acontece isso, né? Tem alguns novos convertidos que perturbam muito porque eles começam a crescer mais do que os irmãos mais velhos que estão dentro da igreja. E as pessoas falam assim, não, isso é fogo de paia, não, isso vai acabar, isso é primeiro amor, não, isso é aquilo outro, já passei por isso. Uma vez um menino estava contando testemunho toda vez no culto e tinha um líder na igreja, já de cabeça branca, idoso, chamou ele num canto, todo culto quem tinha testemunho, o menino estava lá. Já chamou ele no canto e falou, meu filho, você tem que tomar cuidado, porque você está no início aí, você contando esse testemunho de cura, de pessoa que você ganhou, de coisas que você está fazendo. Isso é primeiro amor, isso aí um dia vai acabar. Aí o menino virou para ele e falou assim, se acabar eu vou ter que converter de novo. E essa é uma realidade. Imagina, Paulo do nada se converte, começa a fazer a obra, e as pessoas, os irmãos, começaram a não querer ele por perto. Talvez eles tivessem até um pouco de razão, né, devido ao testemunho dele, né? Talvez, né, poderia ser comparada hoje à conversão de um traficante, a conversão de uma prostituta, de um homossexual, ou de uma lésbica, ou de repente de uma pessoa que veio do crime, uma pessoa que de repente é uma mentirosa. E às vezes ficar perto dessas pessoas, se não tiver o amor consolador do Espírito Santo por dentro, a pessoa acaba ficando seleto demais. E deixa essas pessoas de lado. E isso aconteceu muito ao longo da história da igreja, irmãos. Muito. Muito isso aconteceu. E muitas pessoas não conseguiam integrar a vida da igreja. E o diabo usando aquelas pessoas para tentar matar Paulo, até que o consolidador entrou em ação. Esse consolidador, chamado Barnabé, ele começa a andar com Paulo, ele começa a ajudar Paulo, e aí daqui a pouco, Paulo e ele se tornam companheiros de ministério. No livro de Atos fica falando assim, Barnabé e Paulo, daqui a pouco, Paulo e Barnabé. Se você ler o livro de Atos, você vai ver essa diferença. Começa a falar do consolidador primeiro, Barnabé, depois do consolidado Paulo. Só que aí Deus começou a usar tanto Paulo, que Barnabé viu que ele tinha mais potencial, deixou ele passar à frente. E Paulo então assume a liderança. Olha aqui, veja na página 12 comigo,
uma coisa aqui, ó. No parágrafo, segundo parágrafo aí. Com toda esta caminhada juntos, a amizade entre eles, Paulo e Barnabé, foi fortalecida. E toda resistência de aceitação à sua pessoa foi abolida. Cada consolidador precisa interagir e apresentar o novo convertido aos seus melhores amigos. E, sendo possível, levá-lo a interagir com os programas diários da igreja local. Tem uma terminologia que usa muito, que você já deve ter ouvido isso muito. Nossa, essa igreja só tem panelinha. Quem já ouviu falar sobre isso? Só tem panela nessa igreja. Quantas vezes a gente traz o novo convertido para o culto, a gente ora, jejua, a pessoa vem para o culto, entregou a vida para Jesus, está ali, terminou o culto, parece que a panela, já vem todo mundo para dentro da panela, e a pessoa fica lá no canto. Quem entende o que eu estou dizendo, irmãos? Nós estamos matando o novo convertido. Ele vai se sentir rejeitado. Só que lá no Boteco do Luiz, lá no Centro Espírita, lá no outro lugar lá, todo mundo vai dar atenção e vai cercar ele. O que Barnabé fez? Barnabé cercou Paulo e ajudou ele e integrou a vida dele. Então, se você tem um novo convertido e você vai na casa de alguém, você vai fazer algum passeio que dá para levar, coloca a pessoa junto. Senta com ele durante o culto, ajuda ele a ir no acampamento, ou no encontro, ou qualquer que seja a programação. Isso é importante nós fazermos isso. Já fizemos isso muito, e eu sei que muitos fazem, mas nós precisamos fazer isso com frequência, e abrirmos as nossas panelas e jogar a tampa fora, e colocar a pessoa junto. Olha o que Paulo fala aqui. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não via Jesus Cristo, nosso Senhor. Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Página 12. Porque vós sois o selo do meu apostolado. Essa é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu, Paulo e Barnabé, não temos o direito de deixar de trabalhar secularmente, né? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite? Depois de passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, de novo os dois juntos, levando também comigo Tito. Já tinham feito outro discípulo. Subi por uma revelação, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então aqui que a gente pode ver Paulo falando aqui, 14 anos depois. Olha aqui, irmãos, ele estava no início da conversão dele, quando Barnabé protegeu ele. 14 anos depois, sabe quanto tempo Paulo ficou sendo consolidado por Barnabé? Barnabé ministrando, Barnabé ensinando, os dois fazendo a obra de Deus juntos? Mais de 14 anos. A proposta da consolidação aqui é que a gente gaste aí 2 meses e meio, 3 meses ensinando a pessoa e dando depois continuidade para aquela pessoa crescer em Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Se nós queremos gerar uma geração de pessoas que tenham um calibre, uma força realmente para suportar os calor dos portais do inferno, nós precisamos gastar tempo com aquelas pessoinhas que vão chegar debaixo de nós. Eu não suporto, eu não dou conta, então está faltando mover do Espírito, está faltando amor. Porque nós precisamos estar coerentes com a palavra de Deus. Paulo fala que depois de 14 anos, ele subiu de novo com Barnabé. Estava junto ainda. Estava junto. Amém, queridos? Então, Barnabé, consolidador. Paulo, o consolidado, que cresceu tanto, irmãos, mas tanto, que ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, e a Bíblia não fala que Barnabé escreveu nenhuma página de um livro. Mas a assistência que ele deu para a vida de Paulo, de Saulo, né, que se tornou Paulo, foi tão grande, que Paulo
ganhou o mundo da época, a Ásia toda para o Senhor, pregou a palavra, formou discípulos. Quem sabe Deus vai trazer até você uma pessoa que vai ser como Paulo. Você vai olhar para ela, de repente é só problema. Mas esses problemas podem se tornar solução para muita gente depois. Amém, queridos? Nós temos que acreditar nisso, nós temos que crer nisso. No início da sua caminhada, página 13, Paulo, no início do seu ministério, ele causou, primeiro parágrafo aí da página 13, muitos problemas, foi alguém polêmico. Sendo assim, os irmãos mais velhos da fé, e alguns deles eram líderes consagrados, não tiveram paciência e o despacharam para a cidade de Tarso. Paulo precisava de alguém cuja assimilação pela igreja tivesse sido difícil e que sofrera na carne o julgamento da legitimidade da conversão. Barnabé, já integrado na vida da igreja, ele unifica Paulo no convívio dos irmãos, desconfiados da sua genuína conversão. Um grande desafio para nós é colocarmos as pessoas que Deus vai trazer aqui para a casa de Deus, junto conosco, ensinarmos e perseverarmos com elas, se for preciso, até mais do que 3 meses. A proposta de 3 meses de ensinar para a pessoa, 2 meses e meio, 3 meses, é um ensinamento com 6 lições. Mas isso é o início de uma amizade, de um relacionamento, em que você e eu vamos ajudar as pessoas a crescer. E a se tornar, se possível, melhores do que nós. Quem entende o que eu estou falando, irmãos? Jesus disse assim para os discípulos, aquele que crê em mim fará obras maiores do que as que eu fiz. Barnabé, aliás, o que ele fez? Ele ensinou Paulo de tal maneira que Paulo cresceu, avançou, até o dia que eles não caminharam mais juntos. Deus nos chamou para isso. Vamos ver um outro exemplo de consolidação aqui, página 14. No tópico anterior, nós estudamos que o levita apostólico chamado Barnabé consolidou o novo convertido Paulo. E deu tão certo que o mesmo foi transformado em tudo em sua vida, chegando até mesmo a ser chamado de Paulo. Saulo é resistência e Paulo é pequeno. De Saulo que resistia a Paulo que era o pequeno, que cresceu rapidamente em tudo que colocava as suas mãos. Um dos primeiros propósitos da consolidação é levar a pessoa a um encontro que fundamente os reais e indispensáveis conhecimentos sobre Jesus. O que lhe concedeu não só seu sacrifício na história de vida do consolidado, mas também de todo o mundo. Eu tive um consolidador, queridos, no início da minha vida, da minha conversão, eu contei isso aqui uma vez. Eu era novo na igreja e tinha essa irmãzinha, a irmã Maria, que me ajudava a cometer bem menos erros, porque ela ficava me ensinando dia e noite, porque eu só queria ir para os hospitais orar com os enfermos, falar para traficante, eu só queria fazer só um monte de coisa que às vezes a gente fala, assim, mas deveria ser normal para nós. Mas eu tinha um consolidador que era um mestre na Bíblia. O que ele fazia? Todo domingo depois do almoço ele ia orar no meio do mato, de bicicleta. Eu tinha uma bicicleta e ele me chamou para poder ir a primeira vez. Eu fui a primeira, fui a segunda, aí ele sempre aos domingos ele me consolidando. Ele ia orar, mostrava como que fazia, ele ficava orando de um lado e eu cantando Leão de Judá do outro, com as mãos estendidas. E como é precioso, irmãos. Eu ficava lá no meio do mato cantando, como é precioso, irmão, Leão de Judá, e ele intercedendo. Ele ia ler a Bíblia e eu pegava, via ele lendo a Bíblia, novo convertido, eu também ficava lendo. Não entendia nada. Ele fez isso comigo mais ou menos 1 ano. Todos os domingos, depois do almoço. Eu faço a mesma coisa até hoje, irmãos. Não consigo passar um domingo sem não sair depois do almoço e cantar umas 2, 3 músicas e ler a Bíblia. E quando eu vou pregar é mais atormentador ainda, porque eu repito toda a pregação.
e prego e faço apelo. Tudo que ele fazia lá, eu faço hoje. Então eu e você temos que levar as pessoas que nós estamos novas convertidas na igreja para as coisas que nós fazemos. Quantos entendem isso, irmãos? Coisas boas, viu, irmãos? Coisas boas. Porque vai ficar o exemplo. A consolidação é um caminho que deveria levar cada indivíduo a um encontro que produzirá resultados no corpo, alma e espírito. E detalhe, esse rapaz que me ensinou isso aos domingos, faz mais de 20 anos que ele desviou. Ele desviou. O dia que eu publiquei o meu primeiro livro, eu mandei uma mensagem para ele que eu queria que ele estivesse lá, porque ele havia me ensinado a ler a Bíblia. Ele foi desviado ainda, comprou o livro, me deu um abraço, olhou nos meus olhos e foi embora. Aquilo doeu meu coração, claro, mas o que ele me ensinou imortalizou a minha vida. Por isso é importante eu e você agregarmos as pessoas, tornar os novos convertidos bem próximos a nós naquilo que a gente faz. Naquilo que a gente faz em Deus, na oração, na leitura, nos cultos, ensinar a Bíblia para eles, ensinar as lições. Que a gente não sabe o resultado que a pessoa vai dar lá na frente. No caso de Barnabé aqui, Paulo cresceu muito mais que ele. Mas nem por isso Paulo foi maior do que Barnabé. A consolidação, então, é um caminho que deve levar o indivíduo a produzir frutos no corpo, alma e espírito. Veremos isso na vida do eunuco, que era o tesoureiro da rainha de Candace, da África. Muitos acreditam que a consolidação deverá ser feita logo após a decisão por Jesus. A pessoa decidiu por Jesus, então vamos dar a consolidação. Outros entendem que é após o batismo. E ainda existem outros, aqueles que iniciam no período do evangelismo da pessoa. Entendo que o momento certo é aquele que a situação e o contexto de cada pessoa permitir e o novo discípulo demonstrar. Quando que eu devo dar essa apostila de consolidação para uma pessoa? Temos que discernir a hora que a pessoa está aberta. Amém, irmãos? A pessoa veio aqui, entregou a vida para Jesus, ou às vezes ele não entregou a vida para Jesus, se ofereça para dar um estudo bíblico na casa de alguém e leve o material e comece. Nós vamos seguir um padrão aqui na igreja, padrão inicial, mas que está aberto aos demais. Nós vamos fazer consolidação em grupos nos núcleos, em grupos nas casas. Mas se você tiver 10 pessoas para poder dar a consolidação, de um em um, de dois em dois, espalhados, não tem nenhum problema, se a pessoa não foi batizada ainda, ou se a pessoa já foi batizado, e está na igreja e ainda não aprendeu o que gostaria, o que é necessário. O importante é nós darmos a consolidação. Olha que coisa interessante, o personagem aqui da página 14, né, que começou a ser consolidado pelo evangelista Filipe, no livro de Atos, capítulo 8, estava voltando de Jerusalém, uma metrópole da época, ainda nos dias de hoje, é considerado o berço da adoração e dos conhecimentos do Eterno. Então esse eunuco, que era o tesoureiro de Candace, da África, ele conhecia a cidade sagrada, ele conhecia o templo, ele conhecia o valor que se dava a toda a sua estrutura, tanto que ele tinha viajado muitos quilômetros para adorar a Deus, e quando foi direcionado por Deus a ser consolidado pelo evangelista Filipe, ele estava voltando para casa, depois de ter adorado. Deus não deixou que ele continuasse a viajar para Jerusalém todos os anos, né, sem que agora tivesse que ser consolidado, fundamentado de verdade com a verdadeira verdade. O que acontece aqui, queridos? Esse tesoureiro, esse africano, ele foi para Jerusalém, tradicionalmente, ele adorou, ele sabia a estrutura do templo, ele deve ter oferecido os sacrifícios dele, mas algo aconteceu no seu retorno. Vamos ler o texto. Tendo eles, os apóstolos, pois testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias do Samaritano anunciaram o evangelho.
o anjo do Senhor falou a Filipe. Esse Filipe aqui é o diácono do capítulo 6 de Atos, que ele era bivocacionado. Ao mesmo tempo que ele era diácono, ele tinha um chamado para evangelista. E ele havia pregado na cidade de Samaria e ganho toda a cidade de Samaria como evangelista. Estava voltando, e aí ele ouviu o anjo do Senhor falando para ele assim: levanta e vai para o lado do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava sentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-se a esse carro. E Filipe correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías. E disse Filipe: entendes tu o que lês? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Aí a Bíblia diz que Filipe, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Irmãos, presta bem atenção nessa situação. O eunuco foi para Jerusalém, casa de Deus na época, templo, onde oferecia ali adoração, os sacrifícios da lei. Adorou, ofereceu o sacrifício, voltou para a casa dele, estava voltando, lendo o profeta Isaías. Filipe tinha ganhado Samaria, uma cidade inteira, como está em Atos capítulo 8, para o Senhor. Estava voltando, e o anjo de Deus falou para ele: ó, desce aqui, vira aqui, encosta nesse carro. Ouve o que ele está falando, o que ele está lendo. Ele ouviu, e aí Filipe fez a pergunta: você entende o que lês? Consolidadores que ganham almas também podem ensinar pessoas. Pessoas que ganham almas também podem ensinar sobre Jesus. Basta ouvir de Deus, basta ter um material nas mãos. O que Filipe tinha nas mãos ali? Isaías 53. E aquele convertido, aquele eunuco que já tinha tido um encontro com Deus, Deus não deixou ele continuar voltando para uma adoração vazia, sem forma, triste. Deus não deixou. Porque Jesus agora já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha formado os discípulos, e ainda continuava o templo oferecendo sacrifício. Então Deus enviou um consolidador, que perguntou: você entende o que lê? Você imagina se nós, uma igreja do tamanho que somos, quando nós percebermos que as pessoas entregam a vida para o Senhor aqui, ou tiver um visitante aí, e você chegar para a pessoa e falar assim: e aí, você gostou da mensagem? Você entendeu mesmo o que o pastor falou? Você vai se assustar. Quantas pessoas vão dizer que... Tem muita gente que está esperando você e eu simplesmente encostarmos e perguntarmos: você entende o que lês? Está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Você gostaria de voltar num próximo culto? Gostaria de estender essa pregação na sua casa? Posso te levar um livro de presente, fazer uma visita para ler uma passagem das Escrituras? Isso é o quê? Ser consolidador, como Filipe foi. Sabe o que o rapaz falou para ele? Eu não entendo porque não tem ninguém para me ensinar. E eu sei que aqui nós temos muitas pessoas com capacidade, não independe se você é um apóstolo, um profeta, um pastor. Você tem o Espírito Santo, você sabe ler, sabe escrever, você tem o mover da consolação de Deus no seu coração, e por isso você e eu podemos fazer muitas coisas em nome de Jesus, amém, queridos? Sabe o que acontece aqui, o final da história, dessa história aqui? O eunuco Filipe pegou a dúvida dele, olha, ele tinha uma dúvida. Qual era a dúvida? Se aquele que o profeta estava falando era de si mesmo,
ou se era de algum outro. Fala para o seu irmão, tem muita gente com dúvida, fala para ele. Quem é que tem dúvida até hoje? Eu tenho. Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho uma dúvida no Apocalipse. Eu falo, fica tranquilo, eu escrevi um livro com 596 páginas e eu tenho umas 50 ainda. Você ainda tem? Tenho. O crescimento, a libertação de uma pessoa começa com dúvida. E com pessoas dispostas a ser solucionador de problemas. O Dr. Mark Murdock diz que nós, os crentes, fomos estabelecidos por Deus para solucionar problemas numa pessoa, num momento, numa hora bem específica, que você é um destravador da vida daquela pessoa. E aqui, depois que Filipe ensina ele, o que acontece? Ele fala assim, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Filipe falou para ele, é lícito se você crê de todo o seu coração. E aí então ele pega e os dois descem para a água, e Filipe então batiza ele ali. Amém, queridos? Filipe batiza aquele homem. Pensa comigo, Deus não deixou aquele homem voltar mais uma vez para Jerusalém sem encontrar alguém que fosse um solucionador de problemas. E você é filho da consolação. Eu sou filho da consolação, nós somos filhos da consolação. E por isso nós podemos ser destravadores de pessoas, podemos ser solucionadores de pessoas. Tem muita gente com dúvida, a consolidação é para isso. Ah, mas eu não sei responder isso, eu não tenho muita experiência. Se você tem coração e tem vontade de aprender, nós temos vontade de ensinar. E aquilo que nós não soubermos, nós vamos procurar outras pessoas, e se elas também não souberem, nós vamos buscar em Deus entendimentos, livros, pesquisas, mas nós vamos procurar dar solução para as situações. Mas nós precisamos estar disponíveis. Fala para o seu irmão, temos que estar disponíveis. Filipe estava o quê? Disponível. Estava num avivamento, converteu a cidade inteira. Deus tirou ele, pôs ele para ir converter uma pessoa. Nós temos que ter essa capacidade de obedecermos a Deus, e Deus tem nos dado uma direção nesses dias como igreja, cuidar dos novos convertidos, de novo, de uma forma bem intensa. Não que os novos convertidos não foram cuidados nesse período, foi, mas nós podemos melhorar e muito aquilo que nós podemos dar como qualidade de vida para as pessoas novas na fé. Amém?